Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, meu irmão. Ó Senhor, nós abrimos o nosso coração a Ti nesta noite, Pai. Como foi cantado aqui, Senhor, nós nada somos sem Ti. Sem a Tua presença, sem o favor do Senhor, sem a Tua direção, nós ficamos perdidos, completamente desprovidos de qualquer cuidado. Por isso, Deus, nós clamamos, Pai, seja conosco, Senhor. Fala conosco, Deus. Usa a vida da Helena nessa noite mais uma vez e traz, Deus, aos nossos corações exatamente o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que a Tua palavra, Senhor, encontre uma terra fértil no nosso coração. Que nada venha nos distrair, que nada venha roubar a nossa atenção, que nada venha tomar a primazia do nosso entendimento, da nossa atenção, do nosso coração nessa noite. Que tão somente a Tua palavra seja aquela que caia no nosso coração. Nos mantém alerta, Senhor. Nos mantém sensíveis ao que o Senhor vai mostrar, ao que o Senhor vai dizer. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Pode se sentar. A graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem? Passaram bem de ontem? Quem não estava aqui ontem? Uau, temos uma turma aí. Que bom que vocês vieram hoje. Sejam bem-vindos. Ontem, nós refletimos sobre Marta e Maria. Servir ao Senhor ou se devotar a Ele. Maria escolheu a melhor parte. Então, a nossa conversa foi em torno disso. E quando a gente fala em devoção, o que o dicionário diz que é devoção? Na religião, segundo o dicionário, apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas. Sentimento religioso, piedade. Devoção está conectada à piedade. Observância das práticas inspiradas por esse zelo religioso. A palavra devoção é do latim devotione. Significa apego sincero e fervoroso a Deus, observância de práticas zelosas, afeição, dedicação, sacrifício, culto e piedade. São Tomás de Aquino diz que devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus, ou seja, ao culto divino. E ontem a gente também falou um pouquinho sobre como outros ídolos querem causar ruído nessa devoção. O desejo de Deus é que, uma vez que fomos reconciliados com Ele em Jesus Cristo, nós agora nos acheguemos para viver um relacionamento. Aquele relacionamento que havia antes no jardim, antes da queda, através de Jesus eu posso retomar esse relacionamento. Eu posso falar com Deus. Eu posso adentrar a presença de Deus pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo. Mas, muitas vezes, é mais fácil a gente lidar com a religião. Então, a gente tem uma devoção parcial. O que é uma devoção parcial? É uma devoção apenas das práticas externas, mas não é uma devoção que é gerada num coração rendido, num coração sedento, num coração consciente da necessidade que nós temos de viver esse relacionamento com Deus. Nós estávamos mortos, separados de Deus pelo nosso pecado, e em Cristo fomos reconciliados. Mas será que estamos crescendo nesse relacionamento? Será que nós estamos colocando nisso toda a nossa intenção, toda a nossa diligência, toda a nossa afeição, como disse aqui a descrição do que é devoção? Com isso em mente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, e nós vamos ler a partir do verso 6. Colossenses 2, 6.
E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo? Que dizem, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos, essas coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Uau! Esse texto do apóstolo Paulo aos Colossenses confrontava a realidade que eles viviam ali. Sempre tinha alguém querendo introduzir uma heresia nessa igreja que tinha acabado de nascer. Sempre tinha alguém querendo voltar e colocar sobre os novos convertidos, gentios, as práticas dos judeus. Então, sempre tinha alguém falando, não, se você se converteu, então agora você também tem que se circuncidar. Não era necessário se circuncidar, porque Cristo, por a sua graça e favor, já tinha intervido na história. E o apóstolo Paulo está ensinando a eles como eles devem viver a partir do momento da liberdade que eles têm em Cristo. Em outros trechos, o apóstolo Paulo adverte que o fato de nós sermos livres em Cristo não nos dá liberdade, a oportunidade para entrar na devassidão. Mas hoje a gente percebe claramente que a gente vive dois opostos. Tem gente, talvez você conheça alguém assim, que está na igreja e que tem consciência que foi salvo não pelas suas obras, sua maneira de proceder, mas pela graça e misericórdia de Deus, foi alcançado, um dia se rendeu a Cristo, até foi batizado, mas aí essa pessoa começa a viver uma vida dissolutamente. Ela continua nas mesmas práticas que ela tinha antes. E quando, às vezes, ela é questionada, ela fala assim, não, nada que eu possa fazer vai me tornar aceitável diante de Deus. É tudo pela graça. Então, eu posso viver a vida. Deus está ocupado com coisas mais sérias. Ele está preocupado com o meu pecado, não.
Meu pecado já foi encravado na cruz. Quer dizer, é o que a gente chama de hipergraça. É aquelas pessoas que usam de uma mensagem correta, nos lembrando que nós não somos salvos pelo nosso procedimento, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz, e banalizam e excluem o que a Bíblia nos ensina sobre a santificação. Então, uma vez que nós fomos, isso foi dito aqui ontem, uma vez que nós nascemos de novo, agora nós vivemos uma nova vida. Nós não retrocedemos à comida dos porcos. A gente segue em frente e vive de outra maneira. E o outro extremo é a religiosidade aparente. Então, a pessoa... É tão interessante que o apóstolo Paulo ele coloca aqui nas últimas linhas, né, essas regras. Né, não mexa, não prove, não toque. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. E isso era uma coisa bem também do judaísmo. Então, você não podia comer com as mãos sujas, você tinha toda uma série de coisas cerimoniais que foram abolidas com Cristo Jesus, mas as pessoas estavam retrocedendo a este lugar da aparência de virtude, da aparência de piedade, da aparência de devoção. E aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo está se referindo aos preceitos da lei judaica. Mas se a gente observar hoje na nossa sociedade, aí nós identificamos o outro extremo. As pessoas que cuidam muito da aparência externa. É o comprimento da saia, se usa maquiagem ou não, se usa acessório ou não, se o homem usa barba ou não, e uma série de preceitos que não são eficazes para nos livrar da sensualidade, da pecaminosidade que habita no nosso coração. Elas têm pouca eficácia contra o pecado. Então, a gente se encontra, muita gente na igreja hoje se encontra nesses extremos. Ou banaliza a graça, vive dissolutamente, continua abraçando as coisas da antiga vida. E eu não estou dizendo, gente, quando eu falo assim, abraçando as coisas da antiga vida, eu não estou falando que, em alguns casos, sim, as pessoas continuam nas mesmas práticas sexuais, nas mesmas práticas de jogatina, de bebida, de vícios. Mas tem gente que continua em outras práticas. A prática da mentira, a prática da fofoca. A gente tem uma mania de colocar uma lente de aumento no pecado contra o próprio corpo, e a gente sabe que ele tem um peso diferente, sim. Mas tem outros pecados que nos tornam inaptos para entrar na presença de Deus, da mesma forma. Mas esses não aparecem. Ninguém fica sabendo. São os pecados do coração. E esses são os mais perigosos. Era aquele pecado que tomava a vida dos fariseus. Os fariseus tinham uma aparência de piedade, uma aparência de justiça. As roupas eram diferenciadas. Eles oravam longas orações nas praças. Jejuavam, desfiguravam o rosto para mostrar que estavam jejuando. Então, todo mundo olhava para eles e pensava, esses caras são amigos de Deus. Esses caras são mais santos do que a gente. Esses caras merecem toda a nossa atenção. E Jesus vem e revela o coração deles. E fala com seus discípulos assim, vocês não vão parecer com eles. Com vocês é diferente. Quando vocês jejuarem, vocês vão entrar dentro do seu quarto, fechar a porta. Não. Quando vocês jejuarem, vocês vão lavar o rosto, pentear o cabelo e sair bem bonito. Ninguém vai desconfiar que vocês estão jejuando. Porque o seu pai que vê em secreto, a prática do jejum, é isso que tem valor diante de Deus. Quando você orar, você vai entrar no seu quarto, vai fechar a sua porta e vai orar ao seu pai que te vê em secreto, e seu pai que te vê em secreto te recompensará. Você não vai fazer isso nas praças como os fariseus fazem. E, gente, se a gente observar bem a nossa vida, é uma coisa que a gente se inclina facilmente para ela. A religiosidade. A religiosidade, tem muita gente que chama santificação de religiosidade. Né? A pessoa fala assim,
Ô, gente, vamos mudar o rumo dessa prosa? Essa prosa não está agradando a Deus. Ah, lá vem a Santa Rona, lá. Ai, que espírito de religiosidade, hein? A gente só está comentando. Isso não é religiosidade, isso é santificação, porque o Senhor fala que a conversa torpe não deve andar no nosso meio. Isso é santificação. Isso não é prática de homens, isso é ordenança bíblica. Então tem aquela... Agora, gente, isso é um lugar muito fácil da gente estar. A gente cuida muito da aparência. E agora isso parece que se enfatizou, porque a gente vive num tempo muito visual. Eu acho que por causa do advento das redes sociais, né, todo mundo está preocupado com a aparência. Né? Eu quero parecer feliz. Então, todo mundo rindo. A gente a família está em pé de guerra, está aquela brigaiada. Cala a boca, fulano! Tem que parecer feliz. Né? Às vezes, quando a gente leva uns sustos, não, mas fulano e fulano divorciaram. Mês passado eu estava na Disney, no Mall, falando no amor da minha vida. O que aconteceu? Então, quer dizer, as pessoas vivem de aparência. Né? E o Instagram chancela isso, né? A gente mesmo. Aí põe lá o salmão com alcaparras, fotografa. Você come que salmão com alcaparras uma vez por ano, gente. Mas a gente, sabe, a gente quer anunciar o que parece sucesso, vitória. Olha como é que Deus está me honrando. Né? Ninguém coloca os perrengues, só coloca as coisas boas. Né? E aí isso nos leva a uma superficialidade espiritual. Então a gente podia viver uma vida profunda em Deus e sendo aperfeiçoado nele, de fé em fé, de glória em glória, e voltarmos para esse lugar de íntima comunhão que havia antes da queda. Mas aí a gente fica na superfície. Ou banalizando a graça, ou cuidando apenas das práticas externas de justiça. A gente cuida da roupa, a gente cuida da aparência, a gente cuida de ser dizimista, porque, afinal de contas, o pastor vai ver o meu nome lá no envelope. Vai saber que eu sou dizimista e ofertante. A gente não dá dízimo e oferta para o pastor ver, não, gente. A gente entrega o dízimo e a oferta como um ato de obediência e generosidade, porque a palavra de Deus diz que o generoso prosperará. E outra, mamon não é meu Deus. Então, ser generoso é uma coisa inerente ao cristão. Ele não só dá dinheiro, não. Ele dá a roupa, dá o sapato, empresta a casa, leva você de carro de carona. Generosidade está no nosso DNA. Nós fomos salvos para praticar as boas obras. Mas tem muita gente que entra nessa querendo reconhecimento. Talvez você conheça alguém que foi embora da igreja. Aí você pergunta, fulano, você não está indo na igreja, fulano? Na igreja já está difícil, você fica longe. Braseiro, né? Brasa fora do braseiro, esfria. O que aconteceu? Volta para a igreja. Ah, não vou naquela igreja nunca mais. Por quê? Via de regra, gente, ninguém me valoriza lá. E depois canta, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mentira! Ok, gente, nós somos seres humanos, nós temos necessidade de nos sentirmos queridos, aceitos, né? Recebidos, tudo bem. Mas, gente, a pessoa serve na igreja, esperando a faixa, a mais humilde. Já perdeu. A humildade é uma característica do caráter cristão que o dia que você falar, eu sou humilde, você já perdeu. E, gente, a gente não cultiva essas coisas. A gente não busca essa conexão em Cristo que faz Ele fazer essa obra em nós. Nós, no nosso esforço, nós somos só religiosos. Se o esforço for desassociado de relacionamento. É só religião. Aí é só para inglês ver. É só para parecer para os outros que você é crente. Você não tem que parecer para os outros que você é crente, minha linda. Porque Deus conhece o seu coração. De Jesus, a gente não pode esconder nada. Tinha umas coisas que eu queria esconder dele. A gente passa umas vergonhas diante de Deus. Porque Ele vê os nossos pensamentos. Né? Tanto de crente encomendando a morte de
Um ou outro, né? Ô, Senhor, salve e recolhe. Todo mundo trabalhado na vingança, a força do ódio, né? Ô, gente, fulano já está fazendo hora extra na terra, né? Será que é essa a vontade de Deus, que a gente ore para o inimigo morrer? Eu confesso para vocês, gente, que com tudo que está acontecendo em Israel, eu estou muito afetada. Eu estou muito afetada. Porque eu conheço o povo israelense. Eu sei como eles são receptivos, como eles abrem as fronteiras para dar emprego. Gente, tem árabe muçulmano que faz parte do governo de Israel. E aí o mundo inteiro se levanta contra um povo que foi brutalmente atacado. E quer tirar desse povo o direito de buscar os seus reféns e defender o seu território, defender a sua soberania nacional. É a barbárie sendo aplaudida. É o terrorismo sendo promovido quando isso acontece. Estou dizendo que a gente concorda com todas as políticas de Israel, de Benjamin Netanyahu, mas o fato é que inocentes foram mortos, aprisionados, estão 1 ano em cativeiro, e eles estão executando agora o pessoal. Não dá para a gente concordar com isso. Mas será que é a vontade de Deus que a gente ore pedindo o extermínio? Que a gente celebre? A Bíblia nos orienta sobre isso, gente. No dia que o seu inimigo cair, não celebre. Para que eu não me arrependa, o Senhor está falando, para que eu não me arrependa e retire a minha mão sobre ele, de pesar sobre ele. Olha como é que Deus leva isso a sério. No dia que o teu inimigo cair, não se alegre. Ele leva a sério. Aí você vai vendo o nível de santidade de Deus, o nível de bondade, de misericórdia de Deus. E, gente, a gente tem que, pelo menos, começar a caminhar em direção a isso. Começar a nos expor de tal maneira que a gente vai ficando parecido com Cristo. Que a vida dele, como fala lá em João 15, né, se vocês estiverem em mim, se eu estiver em vocês, vocês estiverem em mim, né, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. E por que ele está falando isso? Porque se nós estivermos em Cristo, nós não vamos pedir coisas que ele não pediria. Nós não vamos fazer orações erradas e egoístas. Então é um momento da gente questionar se a nossa devoção ela está acontecendo na nossa vida diária, porque devoção também não é algo que acontece só na liturgia do culto. Devoção é na vida. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quem adora é aquela pessoa que coloca Deus no centro da vida. A nossa vida toda, todas as áreas da nossa vida, elas têm que orbitar ao redor de Deus e sua palavra. Seus estatutos, sua verdade. É ela que deve nos guiar. É ela que deve moderar os nossos relacionamentos. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, gente, mais consciência nós temos da nossa dependência. Então, é um caminho oposto. Quando você vê uma pessoa se orgulhando de ser santa, você pode ter certeza, ela está longe pensando que está perto. É o mesmo espírito do farisaísmo. Eles se auto-justificavam pelas suas obras, enquanto eles estavam completamente distantes de Deus, sendo reprovados por Deus e não reconhecendo Deus encarnado, Jesus Cristo, diante deles. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida. Ou a gente vive uma vida que vem uma vida dupla, né? A gente vive uma vida dentro da igreja, na frente dos irmãos, mas quando a gente está sozinho com o nosso computador, é outra coisa que rola, né? Será que você assistiria tudo que você assiste se você tivesse a consciência de que Jesus está do seu lado vendo o que você está vendo? Será que nós teríamos as conversas que a gente tem se a gente tivesse a consciência de que o Senhor está escutando as nossas conversas? Pois é, a gente não tem a consciência, mas Ele está. Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sonda os corações. Então, a gente não tem temor e não cresce em temor porque não praticamos a devoção. Não temos Deus nos nossos pensamentos.
Ama o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o seu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. É só isso para você fazer. É só isso que Jesus mandou você fazer. Ama ao Senhor, o teu Deus, com todo o seu coração, todo, com toda a sua alma, suas emoções, seus sentimentos, e com todo o seu entendimento, com a sua racionalidade, com seus pensamentos. E ame ao teu próximo. Independente de quem ele seja, o que ele pensa, o que ele pratica, que religião que ele é, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Não faça ao outro o que você não quer que façam a você. Isso é amor. Pra você amar, você não precisa gostar, não. Tem pessoas com as quais nós não nos afinamos. Não temos afinidades. Não é aquela coisa... Não vem com esse papo de o meu santo não vai com o dele, não. Não vem com esse papo, não, porque o mesmo Espírito que está em mim, às vezes está aí na sua irmã, que também tem o mesmo Espírito Santo, e você vem com essa história. O meu santo não cruzou com o dela, não tem esse negócio, não. Mas afinidade é uma coisa que acontece mesmo, a gente não combina, não. Tem gente que você encontra, pela primeira vez, parece que vocês são 10 anos amiga. Você sente uma liberdade, abre o coração, conta piada. E tem outra pessoa que você... Tem nada, ela fez nada com você, você não vê nada de errado nela, mas não tem uma conexão. E está tudo bem, gente. Agora, amor, não. Porque você não sentiu conexão, você não tem o direito de falar mal dela. Porque você não sentiu conexão, você não tem o direito de tratar ela mal. Porque se você não sentir conexão, você vai negar alguma coisa a ela, um copo d'água, um prato de comida. Você vai brigar com ela, discutir com ela. Não. Porque o Senhor mandou a gente amar o outro como a gente ama nós mesmos. E isso é uma decisão. Não depende da nossa emoção, nem do nosso sentimento, nem da nossa afinidade. É uma ordenança. Por isso que Jesus falou que você pode amar o seu inimigo. Você vai tratar o seu pior inimigo do jeito que você trataria um amigo. Quando Judas vem beijar Jesus, Jesus olha para Judas e diz: aqui vens, amigo. Ele estava sendo irônico? Não. Ele estava deixando claro: Judas, o que você está fazendo? Não muda quem eu sou. Não muda o que eu sinto em relação a você. Você escolheu esse caminho. Mas isso não muda a minha atitude em relação a você. E eu fico pensando, né? Pedro também pisou na bola. Pedro estava nos top 3, gente. Onde os 3 mais íntimos estavam, Pedro estava lá. As coisas que os outros não viram. No mundo da transfiguração, Pedro estava lá. E lá na casa de Caifás, não vi, não sei quem é. Praguejou. Aí Jesus, quando ressuscita, fala com as mulheres: diga a Pedro e aos outros que eu vou adiante deles na Galileia. Aí Jesus aparece para os discípulos e na descrição dos evangelhos não fala que a primeira vez que ele se manifestou, eles estavam a portas fechadas. Não fala que ele se dirigiu a Pedro. Teve outro encontro, ele também não se dirigiu a Pedro. Aí Pedro falou: vou pescar. E aí o outro discípulo: vou também. Também vou. Eu fico pensando, gente, isso é coisa da minha imaginação. O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico é quase um documento, né? Mas eu fico pensando, quando Pedro falou assim: vou pescar, Judas já tinha se matado. Jesus ressuscitou. Pedro estava sujo. Aí estava feia a coisa. Jesus apareceu. Não falou nada com Pedro diretamente. Eu fico imaginando Pedro, né? Se era vergonha ou se era me absolve, me absolve, me absolve. Eu falo com ele, eu não falo. Será que ele sabe? Aí ele fala: vou pescar. Vou retroceder, né? Vou voltar a fazer o que eu fazia quando Jesus me achou.
E eu fico pensando que os outros falam assim, eu também vou, eu também vou. Eles não queriam pescar nada, eles estavam vigiando o Pedro, para o Pedro fazer nenhuma besteira. E aí Jesus vai ao encontro de Pedro lá na praia. Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. Esse mesmo Pedro foi ousado, cheio de autoridade, poder liberado sobre ele, para fazer milagres e para glorificar a Deus até o seu último fôlego de vida. Ele viu Jesus ressurreto. Ele recebeu perdão naquela praia. E ele passou a viver devotado a Jesus. Todos os discípulos, exceto João, todos eles foram martirizados. Todos eles. Pela tradição, as histórias são perpetuadas. Cerrados ao meio, passados ao fio da espada, crucificados. Mortes horrendas. Eles deixaram o que eles estavam fazendo, deram suas vidas para afirmar que Jesus era o Messias e tinha ressuscitado. Alguém falou comigo assim, não, esses fanáticos religiosos, você vê o pessoal aí do Hezbollah, do pessoal de Gaza fazendo a mesma coisa, é fanatismo religioso. Não, eles não estavam defendendo uma causa, um território, uma causa assassina de ter não sei quantas virgens. Eles estavam morrendo por afirmarem que Jesus era o Messias e que ele ressuscitou dos mortos. Por falar a verdade, eles foram mortos. Por não desistirem, não negarem a fé, eles foram mortos. Eles não estavam defendendo uma ideologia assassina. Eles estavam literalmente derramando a vida para que outros soubessem que Jesus é o Senhor. E aí a gente chega aqui no Ocidente, nessa vidinha boa que a gente tem. Né, gente? Eu fui reclamar de um voo, aqueles voos abençoados, né? Às 2h, sacode pra caramba. Eu detesto voar, voo pela graça de Deus. Atrasa, cancela voo. Quem acha que é glamuroso é quem não depende disso toda hora. Aí você fica... Quando você pensa em reclamar, aí você lembra do apóstolo Paulo, naufrágio, açoitado, espancado, apedrejado. Eu tenho a vida muito boa, Deus, me perdoa. No mínimo, a gente não está se aproximando. Às vezes a gente deixa de estar aos pés do Senhor como Maria, mas a gente passa 4, 5 horas maratonando Netflix. A gente fala que não tem tempo para ler a Bíblia, porque a vida aqui é muito corrida. Mas você tem sempre tempo para abrir o Instagram e ver o que está rolando. E quando você pensa que não, vai rolando, e você olha no relógio, passou 40 minutos. Nesses 40 minutos, dava para você ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia. Por isso, muitas vezes nós estamos enfraquecidos, subnutridos, porque a gente não obedece o que o apóstolo Paulo falou logo no princípio. Assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. É uma jornada, gente. É uma jornada de intimidade construída, passo a passo, dia a dia. Você conhece uma pessoa, já ouvi falar nela? Você pode pensar que você me conhece. Não conheço a Helena Tanuri. Sigo ela no YouTube, sigo ela no Instagram. Sei que ela é casada com o João, tem 34 anos, que ela casou com o João. Eles têm 4 filhos, a Clara, o Miguel, o Arthur, a Sofia. Eles têm 2 noras, têm um neto. Sabe tudo da minha vida. Não sabe. Você tem informações sobre a minha vida. Quem me conhece é quem anda comigo.
Quem come o quilo de sal? Para comer o quilo de sal, gente, não é que você tem que sentar e comer um quilo de sal para ver a reação do outro, para ver se ele presta ou não, né? Comer um quilo de sal significa fazer muitas refeições juntos. Se assentar muito à roda da mesa. Aí você vê essa pessoa no dia ruim, no dia bom, doente, equilibrada, em luto, em festa. Você vê, você conhece as reações da pessoa. Pois é, o Senhor nos chamou para conhecê-lo e não apenas ter informações sobre ele. Conhecê-lo intimamente. Isso é devoção. Quando eu sou intencional em conhecer. Quando você quer conhecer alguém, o que você faz? Você marca um café. Para a gente que é mineiro é o café, né? Mas para pão de queijo. Cafezinho e pão de queijo. Mas, às vezes, é um almoço. Vamos almoçar junto? Vamos jantar junto? Quando o rapaz vai marcar um date, né? Aí ele vai levar ela para comer alguma coisa, a maioria das vezes, né? E paga a conta. A gente é intencional quando a gente quer conhecer alguém. A gente busca caminhos para ficar mais com aquela pessoa, para conversar mais, para saber o que ela tem na cabeça, para saber quais são as ideias dela. E isso não se dá só quando você está buscando uma pessoa para se casar com ela, não. Isso se dá também em relacionamento de amizade. A gente se identifica e a gente quer conhecer mais, quer passar tempo junto. Por que a gente não faz isso com o Senhor? A gente lê biografia de um tanto de gente famosa aí. Mas não lê a Bíblia nenhuma vez. Nenhuma vez. 10 anos de convertido, 5 anos de convertido, 3 anos de convertido. Nunca leu a Bíblia nenhuma vez. Como é que você vai conhecer o Deus que você diz que ama e que você segue? A maneira de nós conhecermos Jesus é através da sua palavra. Falar com Ele é oração. Mas a gente tem uma vida de oração medíocre, não lê a Bíblia e vive só das reuniões. Imagina se o casamento da gente fosse assim. Nunca conversei, não sei quem é, sei que é o João, eu, a Helena. A gente se encontra só ocasionalmente para namorar. Isso é casamento? Está mais parecido com uma relação de prostituição do que um casamento. O casamento tem envolvimento emocional, tem partilha, tem percorrer a vida juntos. E Jesus vem para se casar com a igreja. A gente não quer namorar com Ele. A gente só quer as bênçãos dEle, só a provisão dEle, a cura dEle. Isso aí é golpe do baú, né, gente? Não é amor. O Senhor quer que a gente chegue perto. No verso 7, ele diz: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Isso é devoção. Quando eu abro o olho, eu tenho a consciência de que eu só estou abrindo o olho porque Ele me deu fôlego de vida. Quando eu vou trabalhar, eu tenho a consciência, eu exercito essa consciência. Eu peço ao Espírito Santo, me dá a consciência da sua presença. Eu exercito essa consciência de que é o Senhor que me protege, que me livra, que me leva, que me conduz. Eu peço a Ele: Senhor, me conduz no dia de hoje, que eu viva esse dia para glorificar o Teu nome. Me dá a oportunidade de testemunhar de quem o Senhor é. Gente, a gente pede para Deus coisas só para nós. A gente não pede nada para Deus. Senhor, glorifica o Teu nome na minha vida. Deixa eu ganhar alguém para Jesus hoje. Deixa eu testemunhar para alguém hoje.
Deixa eu interceder lá na casa da minha patroa, Senhor, para que o Senhor dissipe aqueles demônios que estão lá. Tem uma pastora amiga minha que mora aqui na Flórida. Eles trabalham na casa de uma família, ela e o marido, há muitos anos. É o trabalho deles. Eles servem essa família muito rica e tal. E aí eles foram fazer um dinheiro extra com a folga que eles tiveram e foram trabalhar na casa de uma pessoa, limpando a casa de uma pessoa, os dois juntos. Quando eles entraram na casa, eles foram percebendo pelos objetos, pelas coisas que tinham na casa e tudo, que era uma casa de uma bruxa, de uma pessoa que pratica feitiçaria. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles foram limpando e orando. Senhor, manifesta aqui a tua presença, se revela para essa pessoa, mostra a sua face amorosa para ela. Ela está andando num caminho de engano. Vem com a sua luz nessa casa. Vem com a sua vida nessa casa e tal. Limparam a casa direitinho e foram embora. Aí eles iam voltar na próxima semana. Quando eles voltaram na próxima semana, a mulher falou assim, escuta aqui, estou esperando vocês chegarem. Que perfume foi esse que vocês colocaram na minha casa? Aí eles olharam para o outro, perfume? Não colocamos perfume. Ah, não. Vocês têm segredo, né? Vocês não contam, né? Um perfume delicioso, a minha casa estava impregnada com um perfume delicioso. Eu nunca senti nada igual aquilo. Por favor, me diz que perfume que é. E eles falaram assim, nós usamos os produtos que a senhora deu para a gente. E ela falou assim, tá bom, vocês não querem me contar, mas eu vou descobrir. Saiu. E aí, depois que ela saiu, eles pensaram, gente, é Jesus. Jesus veio aqui. Beleza. Foram para a faxina. Aí tinha um espelho enorme na casa. E eles limparam o espelho. Limparam o espelho, beleza. Chegou na outra semana, ela está lá esperando eles de novo. O que vocês fizeram com o meu espelho? Aí, o que acontece no seu espelho? Ele está brilhando. Ele está brilhando. E eu usava ele para umas coisas, eu não estou conseguindo usar. Aí ela falou assim, talvez seja porque nós somos cristãos. Aí ela, vocês são cristãos. Já está explicado. Nunca mais chamou eles para a faxina. Mas o fato é, aquilo que aconteceu lá é material para o Espírito Santo tocar naquele coração. É material para ficar na cabeça dela. Aquele perfume, que perfume era aquele? Que luz era aquela no espelho que atrapalhou eu fazer a minha feitiçaria? Que poder maior é esse? O fato é, gente, o Senhor quer ter íntima comunhão com a gente, não apenas para a gente ficar inchado, mas para Ele revelar a nós mesmos a sua glória e, através de nós, levar àqueles que não creem a sua face amorosa e misericordiosa. O Senhor não quer que a gente fique no mundo abraçando as coisas desse mundo, como a gente citou aqui ontem. Ontem nós falamos das distrações, de tudo aquilo que parece legítimo, parece bom, mas nos afasta, nos distrai, ou pelo menos corrompe o plano de Deus para a nossa vida, de vivermos inteiramente para eles. A eficácia dos discípulos custou tudo a eles. Eles deixaram para trás a vida que eles tinham. Mas a gente ainda é muito apegado às coisas dessa terra. A gente se apega à coisa mesmo. A gente se apega à casa, o carro, os confortos que essa nação oferece, a segurança que os homens nos oferecem, ao dólar. A gente se apega a isso. Por isso eu creio, gente, que um grande avivamento que precederá a volta de Jesus, a última oportunidade de grande salvação, vai ser precedido de dores de parto, de muita dor, de muita luta, de muita tragédia. Porque a história já mostrou, depois do 11 de setembro, as igrejas em Nova York, em New Jersey, elas estavam abarrotadas de pessoas. Todo mundo voltou para a igreja. Todo mundo voltou para a igreja. Mas depois,
A vida foi passando, o atentado das Torres Gêmeas foi se tornando uma coisa mais distante, a vida retoma e as igrejas esvaziaram de novo. A gente sabe que não tem nada melhor do que a trombeta de Deus, o megafone de Deus, que é o problema, para o homem se voltar para ele. Era assim com o povo de Israel, lá no livro de Juízes. O povo se rebelava contra Deus, erguia poste ídolo, vivia dissolutamente, aí Deus retirava a mão dele. Aí o inimigo avançava sobre o povo de Israel, conquistava e oprimia o povo de Israel. Aí eles se voltavam para Deus: oh Deus, tem misericórdia de nós, nos livra da mão do inimigo. Aí Deus vinha, livrava eles da mão do inimigo. Daqui a pouco eles estavam fazendo a mesma coisa. A gente é tudo igual. Essa história está registrada nas Escrituras para lembrar que nós fomos enxertados nesse povo e nós somos do mesmo jeito. Mas o Senhor quer nos chamar, meus irmãos, para um outro nível. Um nível de relacionamento que vai nos manter firmes nos dias difíceis. Que vai nos manter fiéis até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. O pessoal discute muito, né? Perde a salvação? Não perde a salvação? Não, não perde a salvação, porque Deus não tem borracha para ficar desmanchando o nome do livro da vida. Não perde a salvação, sim. Não. Quem é salvo de verdade é aquele que vai perseverar até o fim. Se não perseverar até o fim, é porque nunca foi salvo. É porque sempre gostou do ambiente da igreja, da música da igreja, dos irmãos da igreja, mas não se devotou ao Senhor, não fez dele o Senhor da vida, não aprofundou nele suas raízes e sobre ele não edificou a vida. Aí, como a própria palavra diz, aquele que escuta e não põe em prática, é como aquele que constrói a casa na areia. O dia da tempestade, ela não vai prevalecer, ela não vai ficar de pé. Então, gente, eu tenho me preocupado muito comigo mesma, com as minhas próprias reações. Porque como tem muitas coisas que estão acontecendo, que fere meus amigos, que atinge meus amigos israelenses, pessoas com as quais eu tenho relacionamento, tenho um apreço, tenho um amor por eles. Quando eu vejo eles sendo afligidos, sendo injustiçados, isso mexe comigo. Isso me entristece. Quando eu vejo o que está acontecendo no Brasil, quando eu penso que tem pessoas presas desde o dia 8 de janeiro, inocentes, pessoas que a própria polícia testemunhou, ela não fez nada, ela estava até ajudando a dissipar a confusão. 17 anos de cadeia. 17 anos de cadeia? Aí, quando a gente vai vendo essas coisas, gente, a gente vai adoecendo. Emocionalmente, a gente adoece. Então, eu quero dizer para você, nós precisamos de nos apegar ao Senhor. Para o nosso próprio bem, para a nossa sobrevivência e para o cumprimento da vontade de Deus sobre a terra. Ele vai fazer isso através da sua igreja, daqueles que são fiéis a Ele. Ele vai manifestar o seu poder, a sua glória. Muitos serão salvos, muitos serão arrancados do inferno. Mas para isso a gente tem que ficar firme. E para a gente ficar firme, só se a gente estiver enxertado nele. Porque aí a vida dele passa para a nossa vida e gera em nós fruto e nos mantém de pé no dia mau. A religião não faz isso. A hipergraça não faz isso. Só o relacionamento. Jesus não abriu o caminho à toa. Abriu para a gente passar por ele. Abriu para a gente voltar para o jardim. Para a gente voltar para a comunhão com Deus. Conversar com Deus todo dia. Abrir o coração para Deus todo dia. Tomar banho todo dia, se lavar no sangue de Jesus, porque todos os dias a gente tem maus pensamentos, maus desejos. Ô Senhor, me aperfeiçoa, Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso de Ti. Porque quando eu fico entregue a mim mesmo, eu firo, eu perco a paciência, eu falo demais. Ô Senhor, me aperfeiçoa. Que o Teu Espírito em mim forge o caráter de Jesus em mim. É isso que a devoção faz. Mas as distrações estão aí. Por todos os lugares. Então, quando você entrar
no seu quarto, fechar sua porta para falar com Deus, não usa o tablet, não, nem o celular. Pega a Bíblia de papel. Para nada te tirar a atenção. Porque é incrível, quando você entra a mensagem, incrível. Às vezes você clica no Instagram de vício. Você abriu para ver mensagem, você abriu para ver se tinha alguma coisa no WhatsApp. Você vai lá no Instagram. Já vai no automático. A gente não fala com Deus. A primeira coisa que a gente faz é passar a mão no celular e ver quem ligou, quem... Aí a gente tem que fazer algumas escolhas, gente. Eu vou deixar o celular fora do meu quarto, porque aí, ele recarregando lá, além de fazer bem para a minha saúde, eu não fico com ele à mão. Quando eu levantar, eu tenho que falar primeiro com Deus. Eu só acordei por causa dele. Então, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado que o Senhor me deu fôlego de vida para viver. Obrigado que eu acordei. Senhor, eu quero entregar diante do Senhor meu dia. Eu não posso viver sem o Senhor. Me ajuda, me conduz, me livra, me guarda. Me faz andar pelos caminhos que o Senhor traçou. O salmista, no Salmo 119, ele disse assim, Salmo 119, 36 a 39. Dá-me entusiasmo por teus preceitos, e não pela ganância. Desvia meus olhos de coisas inúteis, e restaura-me por meio da tua palavra. Confirma a teu servo a tua promessa que fizeste aos que te temem. Afaste-me de meus maus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Que oração inspiradora para a gente fazer. Ô Senhor, dá-me entusiasmo pela sua lei, pelos seus preceitos, pelos seus fundamentos. Eu quero ficar entusiasmada quando eu leio da sua bondade, da sua misericórdia, da maneira como o Senhor age. E não entusiasmo pela ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Em outra tradução diz, retira os meus olhos das coisas inúteis, afasta os meus olhos das coisas inúteis e faz-me caminhar pelos caminhos que traçaste. Aleluia. Confirma teu servo a tua promessa que fizeste aos que te temem. Feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Isso é uma oração devotada. Uma oração que se volta para Deus. Um coração que se volta para Deus. E nós precisamos voltar para Deus, meus irmãos. Nós precisamos de ser intencionais nesse relacionamento. Nós precisamos separar um tempo para isso. Eu me lembro que a Dev Tyrus, ela estava ministrando a líderes no Brasil, e ela compartilhou com a gente a prática dela para nos inspirar. Então, ela falou assim, eu tenho uma cestinha. É a cestinha devocional. E aí, nessa cestinha, eu tenho a Bíblia de papel, eu tenho canetas, se eu quiser marcar alguma coisa. Eu tenho um bloco de notas, eu tenho uma caneta. E, às vezes, eu tenho um equipamento de som para colocar uma música. Já fica tudo... E ela falou, e eu tenho lenço de papel, muitos lenços. Então, quando eu pego a cestinha, todo mundo já sabe. Não me perturbe. Eu vou me sentar com meu amado. É uma maneira de autodisciplina. É uma maneira de ser intencional em cultivar o nosso relacionamento com Deus. Em nos devotar a Ele. Eu fico vendo quando as pessoas que são devotas aos santos, como elas são entregues, né? Elas fazem promessa, elas andam quilômetros de joelhos, sangram os joelhos, carregam cruzes ao longo de 300 quilômetros, 400 quilômetros. Elas fazem sacrifícios inomináveis por fé. E nós que dizemos ter fé em Jesus Cristo,
não fazemos nem 1/1000 desse sacrifício. E eu não estou falando de autoflagelo, de você sair ajoelhado, ferindo o seu joelho, não é isso que eu estou falando. Começa a sacrificar aquilo que te distrai. Começa a pôr no altar tudo aquilo que te rouba. Tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Tudo aquilo que está sabotando o seu relacionamento com Deus. Às vezes a gente pensa que tem que fazer um jejum de 30 dias. Faz jejum de Instagram. Faz jejum de TV. Faz jejum de notícias. Às vezes a gente precisa ficar uns dias alienado para se conectar com o céu. A gente tem um tanto de informação que a gente não precisa. E aquilo que a gente mais precisa para a gente atravessar essa vida em luz, a gente não busca. É a comida boa que vai nos fortalecer. São os nutrientes da palavra de Deus que vão nos manter saudáveis no dia que o vírus do pecado, do egoísmo, quiser tomar o nosso coração. Tem que ter os nutrientes da palavra em nós para manter isso distante. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas. A comida, a bebida, a moradia. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu peso. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. A pandemia mostrou isso para a gente. E aí a gente esqueceu. A pandemia era literalmente, não sei como é que foi aqui, mas no Brasil foi assim. Era cada dia. A gente começava o dia sem saber como é que ia acabar. Vivendo um dia de cada vez. Não sabia se ia piorar, não sabia se o vírus ia entrar aqui. Não sabia. Cada dia a gente... E aí a gente foi percebendo. Olha, gente, dá para a gente viver mais desacelerado. Olha, dá para viver sem ficar ostentando. Todo mundo ficou de pijama, não tinha para onde ir. Aqui não foi tanto, né, gente? Mas no Brasil foi mesmo. 4 meses dentro de casa. Um só saía para ir no supermercado comprar comida, quando chegava, tinha que desinfetar tudo que trazia da rua. Cada dia o seu próprio mal. Mas como a gente tem memória curta, né? Que Deus nos ensine, meus irmãos queridos. Que Ele coloque no meu e no seu coração a intencionalidade para buscá-lo. Negue-se a si mesmo. Para que a devoção aconteça, a gente precisa negar nós mesmos. Nossas preferências, nossas prioridades precisam ser organizadas novamente. Tem tempo para todas as coisas, mas o primeiro de tudo é para Deus. E é disso que gera força e vida e saúde para todos os outros. Desperdiça a vida, desperdiça a vida, desperdiça a vida, vive para todo mundo, vive para tudo. Mas quem sabe se vai ter tempo de se arrepender? A gente pensa que a gente vai ficar doente para morrer. Velhinho, doente. A gente não sabe. A filha da amiga da minha filha, a amiga da Sofia, da mesma idade que ela, quando ela tinha 17 anos. Ela acordou de manhã, a mãe estava caída na sala, ela pensou que a mãe estava desmaiada. Chamou o SAMU. Um ataque fulminante. Não deu tempo nem dela pedir socorro. Louco, essa noite pedirão sua alma. Que a gente se volte para Deus hoje. Que a gente adore o Senhor hoje.
Que a gente priorize o Senhor hoje, que a gente fale com Ele hoje. Fale com as suas palavras, fale com a sua honestidade. Sabe? A gente às vezes pensa que a gente tem que chegar diante de Deus, amantíssimo Deus, eterno Pai. Não. Fala com Ele, na sua simplicidade, na sua honestidade, que Ele já sabe o que está nos seus pensamentos. Seja honesta com Ele. Pai, preciso do Senhor. Pai, estou querendo dar uma voadora em um. Jesus, vem cá, põe as 2 mãos em mim, que hoje eu estou na carne, Senhor. Aquieta meu facho aqui, Jesus, aquieta meu facho, Senhor. É isso que Ele quer. Nos aperfeiçoar à medida que andamos com Ele. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, dê a mão para o seu irmão. Antes de nós orarmos, para encerrar, pergunta o nome da pessoa que está do seu lado. E ore por ele, ou por ela. Ore. Senhor, se o nome é... Qual é o seu nome? João. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelo João. Senhor, coloca no João, Deus, sede e fome pela Tua palavra. Atrai o João à Tua presença. Senhor, ajuda ele, Espírito Santo, a renunciar ao que ele tem que renunciar, a se firmar onde ele tem que se firmar, aprofundar suas raízes onde ele tem que aprofundar suas raízes. Ensina o João a devoção que vem do coração, Senhor. Ore pelo seu irmão em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a sacrificar no altar tudo o que nos impede de ter íntima comunhão com o Senhor. Atrai-nos, ó Deus, aos Teus pés, aos Teus caminhos, à Tua palavra. Ó Deus, que os nossos ouvidos se voltem para o Senhor, nossos pensamentos se voltem para o Senhor, nossos olhos estejam fitos no Senhor, para nos tornarmos semelhantes ao Senhor. Ensina-nos a caminhar nos Teus caminhos, tira os nossos olhos das coisas inúteis, Senhor, e faz-nos caminhar pelos caminhos que o Senhor traçou. Nos dê discernimento, Senhor. Que a gente tenha a ousadia e a coragem de remover as distrações. Que o Senhor ocupe o centro da nossa vida, dos nossos afetos. Que o Senhor ocupe o trono do nosso coração e tenha toda e plena devoção, da nossa devoção. Agradecemos ao Senhor por essa noite, porque o Senhor tem nos ensinado, nos atraído, nos alertado. Mas nós não queremos ser apenas ouvintes, Pai, mas praticantes da Tua palavra. Espírito de Deus, o Senhor que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifica no Senhor. Espírito Santo, vivifica no Senhor. Atrai-nos ao Senhor. Intencionalidade do nosso coração, fortalecida pelo Senhor, Espírito Santo, nos leva à plenitude de devoção ao Senhor, porque nós oramos em nome de